Boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma palestra aqui no CEAP, Ouro Fino, Minas Gerais. Alegria renovada de estar aqui com vocês uma vez por mês, último domingo de cada mês, compartilhando conhecimento, compartilhando amor, compartilhando essa nossa busca individual pela palavra do Cristo e como a doutrina espírita pode nos auxiliar nessa busca. Busca para quê? Para entrar no céu? Não. Para transformar a vida mais tranquila, menos penosa, mais feliz, menos dolorosa, mais prazerosa também. É para isso que Jesus vem nos ajudar, vem nos ensinar para o nosso dia a dia, para as nossas questões, para as nossas dificuldades, quaisquer que sejam, ou melhor dizendo, os nossos desafios. É uma felicidade estar aqui com vocês, agradecendo aos canais, amigos, parceiros que compartilham ao vivo essa transmissão, todos os canais, todas as TVs espíritas também, canal Renovando Consciências, TV7, TV Secal, Web Rádio Fraternidade. E vamos lá, vamos começar? Tema de hoje, que é um tema bastante complexo, de certa forma, complexo porque a gente ainda não consegue praticar, que é o seguinte: ação e intenção. Até onde o nosso comportamento é de uma forma e o nosso coração nos diz outra, a nossa vontade vai de um lado, mas no fundo, a gente acaba fazendo a outra coisa. É mais ou menos isso que eu quero compartilhar com vocês, as nossas dificuldades ainda que temos. Todos nós, dificuldade compartilhada, tá? E quando é que vai deixar de ser difícil, Nelson? Quando a gente quiser. É um pouco disso que a gente vai falar hoje, tá bom? Mas para antes de começar, vamos fazer a nossa oração? Vamos lá? É aquele momento que a gente eleva o nosso pensamento ao alto, se conecta com a luz, com esse amor que está sempre disponível, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Vamos lá? Então eu convido a todos, quem sentir a vontade, claro, a fecharem os olhos comigo. Inicialmente oramos, rogamos ao Pai, agradecendo essa oportunidade de crescimento. Obrigado, Pai. Agradecemos também ao nosso Mestre Jesus, o exemplo, o guia que necessitamos aqui encarnados, nesse momento, nos mostrando todo o caminho. Obrigado, Jesus. Agradecemos a toda a espiritualidade amiga que nos envolve em momentos como esse, que buscamos elevar o nosso pensamento e aprender um pouco mais com Cristo. Dessa forma, pedimos autorização para dar início a mais essa palestra na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá? Vamos começar? Ação e intenção. Como que é difícil, né, pessoal? Como que é difícil sintonizar as duas coisas. Quanto que a gente já sabe o caminho certo, sabe o que fazer, faz sentido para nós. Mas como é difícil, às vezes, colocar na prática ainda. Quantas vezes nós lemos um livro, quantas vezes nós assistimos uma palestra e dizemos, é isso que eu quero, é esse o caminho que eu quero seguir. Mas na hora, no desafio, no dia a dia, com os nossos hábitos e costumes, sejam eles quais forem, mas diferentes dessa proposta inovadora que nós buscamos, que nós queremos, uma proposta de felicidade, uma proposta de um estado melhor de onde nós estamos, o querer e o fazer. Quanto distante nós estamos ainda de colocar em prática tudo o que nós sabemos. Às vezes não sabemos muito, tá? Eu sei pouco. Todos nós aqui sabemos um pouquinho e vamos aprendendo aos poucos. É o desenvolvimento intelectual. O desenvolvimento espiritual é através do intelecto e da moral. Desenvolvimento intelectual é o que? É conhecimento.
Conhecimento. Quando a gente não conhece sobre alguma coisa, quaisquer que seja, e passamos a conhecer. Aí desenvolvemos o lado intelectual, o raciocínio. Não estamos falando de valores, ok? Estamos falando do desenvolvimento intelectual. Porque quando vai para valores, a gente vai para o sentimento, para amor, e para desenvolver esse intelecto na direção do caminho do bem. Mas não é isso que eu estou falando. Estou falando sobre desenvolvimento intelectual, conhecimento. E aí é que vem a questão. O quanto nós já conhecemos alguma coisa e como é difícil colocar em prática. Como é difícil transformar a teoria em realidade. O conceito em vivência. E como é que a gente faz isso, Nelson? Me ajuda. Perguntas eu tenho 1000, mas tenho tanta dificuldade. É tão difícil para mim, Nelson. Queria tanto fazer, como nem o Divaldo Franco fala numa palestra, quando eu leio um livro do Chico, do Emmanuel, da Joana de Ângeles, nossa, mas na hora do vamos ver, no dia a dia, é diferente, Nelson. No Centro Espírita, na palestra, tão bonito, faz tanto sentido para mim, é isso que eu quero. Mas lá em casa, no trabalho, Nelson, não dá. Vou dizer para vocês, dá sim. É difícil demais. Porque se não fosse difícil, já estava conquistado. Já seria comum, já seria normal. Já não precisava de experimentar, não precisava de esforço algum. Mas essa é a palavra, mais uma vez, que a gente acaba sempre repetindo, é no esforço. Esforço. Qual é a característica do verdadeiro espírito? O esforço para dominar as más tendências. O esforço na caminhada do bem. O esforço para isso que nós já sabemos do Cristo e colocar na prática. Não estou dizendo que é fácil, mas a gente está falando que é possível. E claro que não vai ser de um dia para o outro, não adianta só a gente entrar em quimeras, em ilusão, de achar que só o conhecimento vai resolver questão. Não resolve questão nenhuma. É o primeiro passo, sem dúvida. É saber que caminho eu quero trilhar, que direção eu quero seguir, para onde que eu quero ir. É ali que eu vou ter uma meta, vou ter um objetivo. Por isso que Jesus é o modelo e guia. Modelo para quê? Modelo para ser replicado. É um modelo para nós seguirmos. Meio que copiar e colar. Colar aonde? Colar na nossa prática, na vivência, no dia a dia. E o exemplo? O exemplo. O exemplo a ser dado, o exemplo a ser seguido. Por mais distante que pareça, e muitas vezes e é mesmo, Jesus nos apresentou aqui um modelo de comportamento viável, palpável, realizável, ou seja, dá para fazer. Comportamento, não estou falando de sentimento, tá? Comportamento. Como é que é, Nelson? É na hora da aprovação do dia a dia. Nessas horas que são os nossos desafios, as nossas grandes dificuldades. Nelson, mas só vem tormento na minha vida, só vem confusão, é difícil demais. Vai continuar sendo até o dia que você mudar, até o dia que eu mudar. Nada mais são do que provas. Provas para quê? Para a gente passar por elas. Como um exame na escola. Vamos fazer aqui a comparação, a analogia da escola. Enquanto a gente não passar naquela prova, não passamos de ano. Vai ficar em recuperação, dependência, prova final, não sei mais como é que são os nomes. Quantas vezes for necessário até o dia que a gente aprender e passar pela prova. Nelson, mas é a minha vida inteira, eu tenho já 60 anos assim, e vai continuar assim, não é só 60 não, vida longa, que dure até 100 e tantos anos. Quantas encarnações forem necessárias? A doutrina espírita larga
essa questão ano, ou anos, ou vida, para uma outra dimensão, para uma outra esfera. E os desafios vêm se repetindo, e se repetindo, e se repetindo, e se repetindo quantas vezes forem necessárias até nós adquirirmos o conhecimento e passarmos por tais provas, por tais desafios, por tais questões que nos afligem hoje. Então, o olhar aqui que eu quero compartilhar não é para ninguém se sentir mal, pelo contrário, é ter uma visão ampla e se questionar na nossa vida, na nossa dinâmica, nas nossas dificuldades atuais. Isso que te toca agora, que te tira do sério, que te balança, que te perturba, se questiona o que eu tenho que aprender com isso que eu ainda não aprendi. O que a vida está me apresentando como lição, como aprendizado. Não precisa gostar da questão não, tá? Mas entenda que a vida nos oferece aprendizado. O caminho é sempre evolução. Principalmente através do amor. Se a gente tiver a capacidade de ser pelo amor e não pela dor. Mas a grande questão aqui é a gente se perguntar e se questionar. O que eu estou fazendo da minha vida de diferente para transformar essas tais aflições hoje, ou que se repetem há tanto tempo, numa dinâmica diferente? Em algo que não seja tão penoso, em algo que não seja tão doloroso. Dá sempre para melhorar um pouquinho, pessoal. Independente da dor que seja, há dores que são muito complexas. Há dores que são questões kármicas. Há dores que é a própria cura do espírito através do processo da dor. Mas ainda assim, dá para aliviar um pouquinho. Para quem tem sede, sede mesmo, um golinho d'água, um pinguinho d'água na garganta já faz diferença. Vai matar a sede, Nelson? Não, não vai matar a sede, mas faz diferença. Então é disso que a gente está falando. Estou trazendo aqui conceitos abertos, amplos, mas para a gente se questionar. Qual é a nossa ação, a nossa intenção, o nosso comportamento frente à vida dentro daquilo que a gente já sabe? Mas deixa para depois, agora não, tem outras prioridades. Se distraindo no mundo, é muito fácil se distrair, pessoal. Muito fácil. Muito fácil. Vou dar um exemplo, que todo mundo vai se identificar aqui, ou a grande maioria. Como é fácil parar na frente de um celular, ou na frente da TV, e nem perceber, e passou uma hora. Eu falo, meu Deus, nem percebi, caramba, o tempo voou, me distraí, passou uma hora repentina, assim, rápido. E como é difícil, às vezes, a gente parar por 5, 10 minutos na frente de um livro para ler um conteúdo profundo, algo que nos ajude, uma reflexão. Ou assistir uma palestra aqui, a gente vai estar junto durante 30 minutos. Como é fácil desconectar de uma palestra. Mas eu digo desconectar, desligar, não. Desconectar mentalmente e ficar na superfície. Só no papo do momento, o papo do café, que eu digo, a brincadeira. O papo do café é interessante, que é o seguinte. O que é o papo do café? O papo do café é aquele momento que a gente entra no café e tá uma televisão ligada. E normalmente a televisão vai estar passando alguma coisa de política, de esporte, ou da vida de um famoso. E aí vai ter uma ou duas pessoas reunidas em volta e rapidamente a gente vai parar ali e vai entrar naquela vibração. E que vibração é essa? Alguém vai estar comentando assim, olha, tá errado, julgando. Deveria fazer isso, deveria fazer aquilo. Aí o outro endossa também, fala, é verdade, olha, eu vou te contar uma coisa, essa fulaninha aí, esse cara é um safado, olha, isso deveria ter feito aquilo, e aquilo outro. E se a gente não se aperceber, a gente entra no bolo também. E aí já são 3 ali, ó, julgando, comentando da vida alheia, numa vibração negativa. Eu te pergunto a vocês, quantos cafés existem na nossa vida diariamente? Não precisa ser o café físico,
não precisa ser com desconhecidos na rua, mas aquele momento que nós ligamos para o nosso amigo, para o nosso familiar. Qual o tipo de conteúdo? O que a gente conversa com ele? Será que é a última fofoca do famoso? Será que é só o futebol? Será que é só o problema da política? Não estou dizendo que isso não é importante, essas questões. Todas elas são. Mas além disso, sobre nós, esquece o outro, esquece o externo. O quanto nós olhamos aqui para dentro, refletimos sobre a nossa vida, sobre os nossos sentimentos, sobre o que a gente quer, sobre evolução. Porque é muito fácil passar a vida no café, gente. É muito fácil ficar só com a superficialidade, porque vai ter sempre a vida de um famoso para comentar, vai ter sempre uma questão do futebol, vai ter sempre uma questão política, vai ter sempre uma desgraça XYZ para a gente comentar. E aí se passou 20, 30, 40, 50, 70, 80, 100 anos. E aí a gente desencarnou e eu pergunto, e aí? O que a gente aprendeu além dessa distração de ficar no papo superficial do café, comentando da vida, do mundo, do momento, julgando, apontando o dedo, quer que seja, opinando, não vou nem falar julgando, opinando. A gente sempre tem uma opinião, sobre qualquer coisa. E aqui pra gente? E no nosso processo evolutivo? Será que a gente consegue parar, olhar hoje para a nossa caminhada prévia, até esse momento, até agora? A nossa caminhada. O que eu fiz, o que eu cresci, o que eu deixei de crescer, o que eu posso ainda evoluir? Será que a gente para de vez em quando e se pergunta? Ou será que é mais fácil a gente entrar no café virtual através do WhatsApp e compartilhar um link com alguém e ficar comentando sobre aquilo? Conectado energeticamente. Olha só, a energia mesma, tá? A mesma energia que eu vou me conectar para comentar sobre o link de alguma coisa que está acontecendo no mundo, essa mesma energia que eu posso utilizar para cá, para olhar para mim, para olhar para a minha vida, para as minhas questões. E é disso que eu estou falando. É assim que a gente vai fazendo aos pouquinhos, muito aos pouquinhos, às vezes a passo de tartaruga, rastejando como uma lesma, ou sei lá o que pode ser, que a gente possa pensar, no processo evolutivo. Muito devagar, muito paulatino. Mas não tem pressa. Ou tem? Deixa para depois. Ou não, vamos fazer agora. É de cada um. Entender esse equilíbrio, entender o momento. Entender que tem hora para o futebol. Por que não? Vou dizer por mim, Nelson, eu gosto de futebol. Tem hora para novela, eu não gosto muito de novela, mas tem hora para novela, para quem gosta de novela, por que não? Para a vida do famoso, do ídolo, não tem problema. Para discutir o aspecto político, que é importante para a nação, para a minha vida, a diferença que faz, a minha caminhada, materialmente falando, tudo bem, por que não? Mas eu te pergunto, e além disso, ou será que é só isso? Porque há muitos cafés no mundo. Esse papo do café é o normal. Me arrisco a dizer que 98% do mundo vive na superficialidade, vive somente no aspecto material. E qual é o olhar que o Cristo nos convida? Será? Vamos lá. O Cristo sendo como o nosso modelo e guia, que é o que nós acreditamos na doutrina espírita, que é isso que faz sentido para nós, faz sentido para mim, pelo menos. Vamos lá. Quando Cristo esteve aqui, ele deu o exemplo. Vocês acreditam, vocês veem que o Cristo parava para bater papinho na taberna, para comentar sobre o sal do seu, sobre a vida da mulher do Timóteo lá, que está com aquela roupa tal, ou com aquela fofoca que deveria ter com a sogra que não sei o quê, ou porque estão fazendo isso, porque o fulano, você não, Jesus, você não sabe, deixa eu te contar as últimas, ele é mesmo, vai, me conta, vai, fala aí, olha, será que é por aí? E será que não é um pouco disso que a gente está fazendo? A gente está mais para Jesus ou mais para as pequenezas mundanas do dia a dia? Interrogação. Não diminuindo, tá?
não diminuindo, mas se questionando, parando para pensar, parando para refletir, entendendo o que o Cristo veio aqui nos ensinar como mestre. Mestre ensina, ensina quem? Quem não sabe. Quem não sabe? Então, vamos nos colocar no lugar de aprendizes. Aprendizes quem não sabe, que tem que aprender. Com quem? Com o mestre que ensina. Quando é que a gente vai aprender? No dia que a gente quiser. No dia que a gente sentar o bumbum na cadeira, estudar e aprender e botar na prática, principalmente. Sair do conceito. Porque conseguir o conceito, o intelecto, a gente já tem o suficiente para entender um pouco de Jesus. Não precisa estudar teologia, não precisa ler 1 milhão de livros, não precisa ser devoto da religião XYZ. Já entende a lei do amor que o Cristo nos ensina? Mesmo que a gente não entenda 100%, ainda é difícil, Nelson, mas o pouco que a gente entende. Pega esse pouco que você entende e te questiona, estou conseguindo já colocar na prática ou não? Que esforço que eu tenho que fazer, que eu posso fazer, porque a gente sempre pode, sem desculpa, tá, gente? Sem passar pano, sem arrumar as bengalas psicológicas e justificando. A gente adora justificar também, dizer que, não, mas eu não posso, mas eu tenho dificuldade e tal, mas aquilo é pro fulano. O Nelson está falando é fácil para você, para mim não é fácil não. Se fosse fácil, eu digo para vocês, eu não estaria aqui, como vocês, na caminhada, com a dificuldade. Gosto sempre de compartilhar isso. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Porque o pessoal confunde muito, acha que porque o orador espírita e fala as coisas bonitas, atenção, fala as coisas bonitas, é porque ele já pratica com tranquilidade as coisas bonitas. Eu tenho os meus desafios para praticar esses conceitos bonitos, que é o que eu acredito. E parte do que eu estou fazendo agora, compartilhando conhecimento, é isso. Mas olha só, é um esforço. Para mim, é um esforço. É muito mais fácil ficar na superficialidade, no papinho do boteco, no papinho do barzinho, no papinho do café, do que parar, sentar, estudar e refletir sobre o mundo, sobre a vida, sobre o que eu estou fazendo aqui, para onde que eu quero ir, o esforço que eu tenho que fazer na caminhada do amor que o Cristo nos ensina. É disso que a gente está falando. E é difícil para todo mundo. Ou melhor dizendo, não é difícil para todo mundo, é desafiador para todos nós. Cada um no seu momento, no seu quadrado, com a sua dificuldade pessoal, mas é uma dificuldade coletiva. Por isso que nós estamos aqui encarnados em um mundo de provas e expiações. Dá para fazer sem precisar expiar, tá? O momento da expiação é quando a gente permanece, persiste no erro consciente. Então, se a gente já tem consciência da questão, quaisquer que seja, vamos parar de fazer errado, faz o que é certo. Não deixa para depois, não empurra com a barriga, não bota mais para debaixo do tapete, fingindo que, não, lá na frente se resolve. Vai resolver, sabe quando? Lá na frente? Não no passo de mágica, não no milagre. Você mesmo vai ter que resolver lá na frente. Através do amor, numa boa, num sentido proativo, positivo, ou através da dor. Mas não a dor como punição, mas a dor como que nos ensina o processo do amor, através de questões duríssimas. Através de dor é duro, eu não sei. Quem é que gosta de dor aí? Seja a dor que seja, quem é que gosta? O aprendizado vai acontecer de uma maneira ou de outra, pelo amor ou pela dor. Esse é o entendimento. Então, façamos o nosso e vamos dar o corre pelo amor. Como é que faz o corre pelo amor, Nelson? Fazendo o que a gente já sabe o que é certo. Como eu, lá no início eu disse, pegando os conceitos que nós já sabemos e nos esforçando nessa direção. Não de um dia para o outro, sem desanimar, utilizando como referência. Jesus como referência, não como comparação. Se utilizar Jesus como comparação, vai dar uma baixa e a gente vai se sentir mal, vai se sentir a pior pessoa do mundo. Agora, quando utilizamos Jesus como referência, é entender
que, como mestre e exemplo a ser seguido, eu vou me esforçar para chegar lá. E o esforço é quando? Naquele momento que eu vou lá no centro, uma vez por semana, e assisto uma palestra, tomo uma água frutificada, e tomo um passe. Não, o esforço é diário, pessoal. É momentâneo, é constante, é trabalho. É trabalho. Trabalho nessa lapidação do nosso eu íntimo, fazendo aquilo que é o certo, tirando o processo de consciência para a prática. Eu sei que às vezes te dá uma baixa, assim, dá até um desânimo, muitas vezes, para muitos, compartilho com vocês, que chegam pessoas para mim e falam assim, Nelson, é tão ruim, porque, poxa, a gente sabe que a coisa é bonita, do lado de lá, a gente vê espíritos de luz e aqui dentro ainda às vezes tem tanta raiva, tem tanto ódio, eu rapidamente me perco e, caramba, acesso um conteúdo aqui dentro que é tão difícil lidar. Mas é assim mesmo. Vamos olhar na positiva. Como é que é olhar na positiva? É percebendo esses conteúdos que estão aí dentro, que estão aqui dentro de todos nós. Ainda sentimentos negativos mal elaborados, ainda uma distância do amor. E aos poucos, ir trazendo o amor, como Joana de Ângeles nos diz, é o detergente do amor. Tem uma frase muito interessante, ela fala sobre o detergente do amor, o detergente amor, que vai na contramão de todo sentimento, que vai diluindo, detergente que vai diluindo toda a sujidade, digamos assim, do anti-amor, do ódio, do rancor, da desesperança, de tudo que é negativo. O amor, quando entra, vai limpando e vai trazendo uma claridade e um caminho bonito. Eu não lembro o nome não lembro em que livro está escrito isso. Não sei se é no Plenitude, eu não lembro agora. Mas está lá, Detergente do Amor. Procura aí no Google, Detergente do Amor, Joana de Ângeles. É colocando aos poucos na nossa vida pequenas doses desse detergente. Quando que eu posso fazer isso, Nelson? Pode fazer isso todo dia. Como? De que forma? Através das nossas escolhas. A escolha está sempre aqui, independente do externo, hostil que seja, por mais difícil que a sua vida se apresente, ou se hoje ela está bem, e tomara que esteja, amanhã você vai ter um momento de altos e baixos, e vai ter um momento de baixa. Então te prepara para quê? Para se conectar com o alto, para se conectar com o amor, que todos nós precisamos. Se a gente não precisasse, a gente não estaria aqui, já teria aprendido. Então o exercício através da constância, da disciplina, entendendo que dá para afinar o contato com o alto, dá para afinar o contato com uma vibração superior, com esse amor. Para quê? Para no momento de baixa, lembra? Olha, eu lembro lá que eu assisti uma palestra lá de um cara que falou, acho que o nome dele era Nelson, não lembro direito, mas é verdade mesmo, me conectei agora, fechei o olho um pouco, entrei em oração, ainda fiquei perturbado, uns 2, 3 minutos, 5, 10 minutos, que seja, mas aos poucos acalmou meu coração. Aos poucos fui me tranquilizando. Ai, que bom, que dica boa daquele menino. É isso. Essa é a ideia. E aos pouquinhos, a gente vai transformando a nossa intenção em ação verdadeira. Através da prática, através do esforço, através do dia a dia. Tá bom? Vamos encerrando por aqui. Tomara que tenha feito sentido, como eu sempre digo, compartilhando conhecimento, principalmente compartilhando questionamentos. A gente passa aqui conceitos para que possamos, cada um que está assistindo, refletir, pensar, balançar aí dentro. Se balançou um pouquinho, não precisa concordar comigo, mas se fez sentido, raciocínio, e deu uma mexida aí dentro, que bom, essa é a ideia, tá bom? Mais uma vez agradecemos a todos que estiveram aqui conosco. Vou fazer um convite, me siga nas redes sociais, vá lá no meu YouTube, que tem bastante palestra, tem estudo, é o nt.nelsonTavares, nt.nelsonTavares.
tá bom? Vamos fazer oração, porque já chegou no nosso horário. Então convido a todos, encerrando agora, agradecidos que estamos. Obrigado, Pai, por mais esse momento. Obrigado, Jesus, por essa fonte inesgotável de amor que nos provém tudo o que nós necessitamos, não só nessa, mas em todas as encarnações. O amor que não compreendemos ainda, mas que buscamos. Agradecemos a toda a espiritualidade de luz, trabalhadores do SEAP, de Ouro Fino, Minas Gerais, que sempre nos acolhem e nos recebem com muito amor, com muito acolhimento. E dessa forma, pedimos autorização para dar encerrado a mais essa palestra da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. É isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado pela presença, quem esteve aqui conosco. E até mês que vem. Beijos e abraços a todos. Tchau, tchau.